vamos começar. O que foi, nos próximos minutos, foi solicitado a mim que falasse um pouco da trombose arterial, a COVID-19, e eu vou botar aqui o que a gente tem até agora, até hoje, que eu terminei de fazer a revisão da literatura sobre isso. As coisas mudam muito rapidamente nessa doença que é nova, que tem apresentações diferentes em cada local, mas o que a gente tem de trombose arterial até agora, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz um resumo. Eu gostaria de começar com um caso clínico real, que é de um homem, um paciente de 56 anos, que tem antecedente de hipertensão e diabetes. Esse senhor, ele já vinha com uma síndrome gripal há 6 dias. Entretanto, há 2 dias, ele tinha tido uma piora da dispneia, e naquele dia que ele foi internado, ele tinha 2 dias de piora de dispneia, e ele estava com uma saturação de O2 de 90%, que foi o que indicou a internação dele. Na tomografia, havia infiltrado em vidro fosco, bilateralmente, e ele colheu o PCR para o SARS-CoV-2, que deu positivo. No dia seguinte saiu o resultado. Bom, no primeiro dia de internação, ele foi internado na enfermaria, ele não era um paciente crítico, foi entrado com o protocolo do serviço para o tratamento de Covid, mais O2 nasal. E ele entrou também com enoxaparina profilática na dose standard, 40 mg por dia. Vocês podem ver aqui são os exames de coagulação, da admissão deles estão normais. Ele tinha, sim, o PCR bastante elevado, o fibrinogênio de número D um pouco elevados, mas não muito, mais para próximo do valor de referência, um hemograma normal. Ele não tinha alteração nem de neutrófilo, nem de linfócito e nem de plaquetas. Muito bem, esse senhor ele evoluiu bem na enfermaria, ainda com O2 nasal, com enoxaparina profilática, mas no 5º dia ele começou a ter cólica na região do mesogastro. No 7º dia, ele já estava assim, O2, ele tinha melhorado o padrão respiratório dele, mas ele mantinha a cólica, ele tinha voltado a ter febre, a febre tinha diminuído nas últimas 48 horas, ele voltou a ter febre, a alteração das enzimas hepáticas, a AST e a ALT subiram muito, e a hematúria macroscópica. Ele foi então submetido a uma tomografia de abdômen que evidenciou uma trombose em ramo da artéria renal esquerda com área de isquemia renal. Já nessa trombose de abdômen, houve a suspeita dele ter um TEP. E aí, depois de alguns dias, devido a toda a dificuldade de levar, às vezes, esses pacientes para a área de radiologia, ele fez a angiotomografia e sim confirmou um TEP bilateral. Ele ainda tinha lesões de vidro fosco e ele ainda tinha, foi repetido o PCR e ainda estava positivo, ou seja, ele ainda tinha atividade da doença após 10 dias de internação e 16 dias de início de sintomas. Esse senhor começou então a ser anticoagulado, com anticoagulação plena, depois foi transicionado para antagonista da vitamina K e ele teve alta. Ele teve alta por volta do 15º dia de internação e teve alta bem para o controle ambulatorial. Bom, então, tendo um caso de uma trombose arterial, eu levantei algumas questões para discutir, para a gente ver o quanto que esses casos eles são reproduzidos em outras instituições. Então, primeiro eu vou falar um pouco da frequência dessas tromboses arteriais, depois eu vou falar um pouco dos tipos de tromboses arteriais que já foram descritos em diferentes países e das possíveis causas desses eventos arteriais. Muito bem. Então, em relação à frequência e aos tipos de eventos, é importante salientar que a grande maioria dos estudos são relatos de casos ou séries de casos. O primeiro deles é um relato americano de uma série de 8 casos de infarto que foi publicado lá em abril no New England, e eram pacientes acima de 60 anos, a maioria com comorbidade, em geral hipertensão arterial, mas uma coisa que eles observaram naquele momento é que não havia um padrão obstrutivo de coronária parecendo aqueles infartos tipo 1. É interessante que não tinha uma oclusão de coronária tão evidente. Depois saíram outros relatos de caso de AVC isquêmico nesses pacientes. Aqui um relato de 3 casos, também de pessoas de mais de 65 anos. Aqui foram múltiplos pequenos infartos cerebrais. Nesse relato em inglês, também foram alguns casos de pessoas com comorbidades, hipertensão, neoplasia. Aqui, o diferencial é que o AVC era de grandes vasos, não eram pequenos infartos. Então, só para mostrar a heterogeneidade da apresentação, aqui os pacientes tinham dímero D aumentado. E, por último,
esse estudo americano, na verdade, é um relato de 5 casos. O interessante desse relato é que foi a apresentação clínica inicial, o AVC, em 5 pacientes mais jovens, com 50 anos de idade, sem comorbidades, e também um AVC de grandes vasos, né? Nesse caso específico, não eram todos os pacientes que tinham dímero D elevado, que tinham fibrinogênio elevado, que tiveram esses eventos arteriais, na semelhança desse paciente que eu mostrei para vocês no caso clínico. Obstrução arterial aguda também foi relatado já, tanto aqui nesse relato inglês, quanto nesse relato italiano. Esse primeiro foram 2 casos de trombose, oclusão da aorta, a aorta descendente, a aorta abdominal, e aqui foram já relatos de 20 casos, sendo a maioria oclusão infringuinal. Esse caso ele é interessante porque esses pacientes eles foram tratados com revascularização cirúrgica e o prognóstico desse tratamento, o tratamento foi muito mal sucedido na grande maioria desses casos, evidenciando que o problema ali era muito ligado provavelmente à hipercoagulabilidade. E aqui, por fim, tem essa série de casos com alterações cutâneas, que foi publicado por esse grupo espanhol. Eles relataram quase 400 casos em que houve alteração cutânea, e em 6% desses casos foi descrito livedo reticular ou necrose. E os pacientes que tiveram necrose cutânea ou livedo reticular, eles eram, em geral, mais velhos e eles estavam internados principalmente num leito de UTI, em relação aos que tiveram outros acometimentos cutâneos. A frequência ou a incidência desses eventos, ou seja, o quanto que eles são importantes na população de pacientes que está sendo acometida pela Covid-19, a gente só vai saber através de estudos de coorte. Até o momento, tem 3 coortes que avaliaram complicações trombóticas arteriais nesses pacientes, outras avaliaram apenas venosa, mas essas 3 avaliaram venosa e arterial. Essa primeira é uma coorte holandesa, que avaliou 184 pacientes, a média de idade de 64 anos. Eles viram 31 eventos trombóticos nessa população durante a internação, no período de internação na UTI. A incidência cumulativa de eventos arteriais foi 3,7%. De eventos venosos nessa coorte foi em torno de 27% e de eventos arteriais em torno de 3,7%, sendo que todos os eventos foram AVC isquêmico. Essa coorte italiana de 388 pacientes tem a particularidade de incluir não só pacientes de UTI, mas também pacientes de enfermaria geral. Eram também pacientes mais idosos, a maioria tinha comorbidades, em especial hipertensão. Nessa coorte, 7,7% dos pacientes tiveram tromboses, sendo que a proporção de tromboses arteriais era em torno aqui de 3,5%, sendo a maioria AVC. E nessa última, que é francesa, 150 pacientes foram acompanhados, a maioria era homem, com comorbidades, principalmente de risco cardiovascular, e aqui nessa coorte, 42% tiveram algum tipo de trombose, e dessas tromboses, 2 foram AVC e também tiveram pacientes com isquemia mesentérica e isquemia de membros inferiores. Então, a gente observa que existe sim uma frequência grande dessas tromboses arteriais, não tão grande quanto as tromboses venosas, mas não é desprezível. Para comentar um pouco as possíveis causas desses eventos arteriais, eu queria voltar um pouco rapidamente na fisiopatologia básica dos eventos venosos e arteriais, o que é diferente entre eles. Então, aqui tem uma figura de um trombo venoso, aqui de um trombo arterial. Só relembrando, a trombose venosa, ali na tríade de Virchow, ela depende principalmente da estase e da hipercoagulabilidade. Enquanto que esses 2 fatores, eles não são tão importantes na trombose arterial. A trombose arterial, ela se dá principalmente por disfunção endotelial ou lesão endotelial, cuja lesão endotelial mais frequente na população, em geral, é a aterosclerose. Essas lesões endoteliais, elas aumentam a expressão de fator tecidual, de fator de von Willebrand, de moléculas de adesão e também a ativação plaquetária. Então, pensando nessa diferença entre tromboses venosas e arteriais, eu vou começar a discutir um pouco com vocês quais seriam as possíveis causas, para a gente ver como é heterogêneo esse padrão trombótico dos pacientes com Covid-19. Pois muito bem. Tendo em vista a fisiopatologia da trombose arterial, a gente pode pensar, grosso modo, em 3 grandes grupos
de estímulos protrombóticos. Primeiro seria disfunção endotelial com hipercoagulabilidade, que eu acredito que o Eric vai falar mais ao final desse webinar. Depois, uma característica semelhante à microangiopatia trombótica e, por fim, a presença de anticorpos antifosfolípides nesses pacientes. Bom, em relação à disfunção endotelial, foi evidenciado recentemente, nesse trabalho publicado semana passada no Lancet, que o vírus, o coronavírus, ele consegue se ligar a receptores ACE2 que são expressos nas células endoteliais. Esses receptores não são expressos apenas no pulmão, em outros órgãos também. Então, aqui é justamente uma microscopia eletrônica do vírus ligado a essas células endoteliais, no caso, são de glomérulos renal, do endotélio do glomérulo renal. Esse vírus entrando nessa célula endotelial, ele provoca uma inflamação e provoca uma apoptose da célula endotelial. Então, nesse mesmo trabalho, eles mostraram em vários outros cortes histológicos de rins, de coração, de pulmão, de fígado, de intestino, haver apoptose endotelial, e isso pode levar a um efeito protrombótico microvascular na região. Além disso, pacientes acometidos de trombose arterial, principalmente visualizados naquele estudo da Helms, da França, tiveram um aumento do fator de von Willebrand e do fator 8 plasmáticos, que são sugestivos mesmo de ativação endotelial, uma vez que esses dois fatores, eles advêm do endotélio. Eu não vou falar muito de hipercoagulabilidade, que vai ser o tema da aula de CVD, eu vou passar um pouco para qual é o racional desses pacientes poderem estar tendo uma microangiopatia trombótica. Então, só lembrando, a microangiopatia trombótica é uma síndrome em que o paciente tem um conjunto de achados que inclui anemia hemolítica microangiopática com esquizócitos, plaquetopenia de diferentes graus de gravidade e lesões microvasculares de órgãos-alvo. E o que isso tem a ver com a COVID-19? Estudos de autópsias de pacientes com COVID-19 mostraram que a lesão pulmonar, existe sim lesão de grandes vasos pulmonar, mas principalmente as lesões principais são oclusões e microtrombos na vasculatura pulmonar, como por exemplo mostra essa figura de um corte histológico, de uma biópsia pulmonar com depósito de fibrina nos espaços interalveolares. Parece ser a patologia trombótica pulmonar mais prevalente. Tendo em vista isso, esse outro estudo avaliou, então, em cortes histológicos de biópsias de paciente, a presença de lesão mediada por complemento, que é diferente da lesão mediada apenas por inflamação. Então, o que eles viram? Eles viram depósito de complemento C5b9, C4d e o MASP2 na microvasculatura do pulmão e na pele dos indivíduos com COVID-19. Então, aqui eu tenho uma foto de uma lesão, esse daqui é um olivedo reticular, aqui foi a biópsia, e na biópsia foi encontrado microtrombos na circulação subcutânea, e aqui com coloração vascular, perivascular para o complemento. Então, tem alguns sinais, algumas evidências de literatura que falam a favor desses pacientes terem algumas vezes uma microangiopatia trombótica, entre elas é o fato das microangiopatias trombóticas que são mediadas por complemento terem em comum a disfunção endotelial e a trombose microvascular, que é justamente o que se tem encontrado nos pacientes com COVID-19. E além disso, esse depósito de complemento visto na COVID-19 é característico da síndrome antifosfolípide catastrófica e da síndrome hemolítica urêmica também. Entretanto, alguns pontos não fecham para o diagnóstico de uma microangiopatia trombótica, como o fato de, apesar do depósito de complemento ter sido visto em alguns pacientes, e esses pacientes também terem um certo grau de plaquetopenia, não há sinais de anemia hemolítica e muito menos de esquizócitos. Outra coisa é que as microangiopatias mediadas por complemento, elas têm como alvo principal os rins, e aparentemente a lesão microangiopática não é a lesão predominante nos rins dos pacientes, parece ser sim a necrose tubular aguda. E além disso, ainda não há documento de consumo de complemento nesses pacientes, nem de deficiência de Adantes 13, então ainda, apesar de ser uma fisiopatologia interessante, que encaixa em alguns casos, ainda não dá para dizer que é uma fisiopatologia predominante nas tromboses arteriais ou microvasculares. E por fim, os anticorpos antifosfolípides. Muito bem, a história dos anticorpos antifosfolípides com a COVID-19 começou com esse relato de 3 casos que foi publicado
no New England no final de abril. Eu já falei deles, são pacientes que tiveram infartos cerebrais, e um deles teve também isquemia periférica, e esses pacientes tinham dímero D e PCR aumentados, mas foi detectado anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína 1, subtipo IgA. Ainda o anti-beta-2-glicoproteína 1 foi detectado o IgG. Depois vieram outros relatos de caso em inglês, esse americano, de uma série de casos de pacientes com AVC, que tinham, a grande maioria deles tinham um anticoagulante lúpico positivo, e aqui pacientes com TTPA alargado, em que foi feita a investigação, e a grande maioria dos que tinham TTPA alargado tinham um anticoagulante lúpico positivo. E por fim, aquele estudo francês também analisou na coorte deles a presença do lúpico, então eles investigaram os pacientes com TTPA alargado, e a grande maioria, 90% dos pacientes também tinham lúpico positivo. Aí a gente tem que recapitular um pouco a história do anticoagulante lúpico nos pacientes críticos. Por quê? Algumas dúvidas, esses estudos são principalmente relatos de casos, geram no qual que é realmente a presença desses anticorpos como proteína patológica nessas doenças. Então, se a gente for olhar esses 4 trabalhos que eu mostrei para vocês, que mostram a presença do lúpico nos pacientes com Covid-19, em todos eles os pacientes estavam usando heparina, e pode ser um interferente para a dosagem. Além disso, não está clara a indicação da pesquisa de anticoagulante lúpico ou de antifosfolípide na maioria deles. Em os pacientes tiveram trombose, mas nos outros os pacientes não tiveram. Fora que o exame não foi repetido, e o anticorpo antifosfolípide, ele pode ser transitório, ele tem muito falso positivo, é necessária a repetição. E uma outra coisa que é importante é que quando você vai investigar antifosfolípides, tem que se investigar todos os anticorpos juntos, de preferência na mesma amostra. E na grande maioria das vezes a gente só tem o resultado ou da anticardiolipina ou do lúpico, ou principalmente do lúpico. A relação entre anticoagulante lúpico e trombose nesses pacientes não foi descrita, o que levanta a dúvida de esses pacientes realmente têm uma SAF, têm um anticorpo antifosfolípide patológico, ou na verdade eles estão tendo aí um aumento transitório devido à infecção, devido ao quadro crítico, ou até estão tendo um falso positivo. Então, a história do lúpico com pacientes críticos, ela é antiga. Esse trabalho é de 2002, só para recapitular, eles estudaram 51 pacientes críticos que não tinham nenhum problema de coagulação, e desses 51 pacientes, metade, um pouquinho mais da metade, tinha anticoagulante lúpico positivo. Esse anticoagulante era negativo na entrada, em torno do 13º dia da internação positivava, depois negativava de novo perto da alta. E aqui a grande diferença entre pacientes que tinham lúpico positivo e tinham TTPA normal era o PCR, que era mais de 2 vezes aumentada nos que tinham lúpico positivo. E o PCR, ele é realmente um interferente muito importante no exame de lúpico. Tem esse trabalho da Catherine DeVries. A Catherine DeVries, ela é uma das principais pesquisadoras do diagnóstico de anticorpos antifosfolípides. Ela, inclusive, escreveu uma série de recomendações do ISTH para dosagem desses anticorpos. Ela teve no EMO ano passado, dando aula para gente. E aqui, o que ela fez? Ela pegou plasma normal e enriqueceu com diferentes dosagens in vitro de PCR, aqui várias dosagens, e ela observou que o TTPA, os TTPAs, principalmente que são feitos com sílica, que são os TTPAs que são sensíveis ao lúpico, eles vão alargando, é o mesmo plasma, só que enriquecido com diferentes quantidades de PCR, e isso faz alargar o TTPA, e se você joga excesso de fosfolípide, normaliza. Ou seja, o PCR, a proteína C reativa, de alguma forma ela se liga ao fosfolípide da reação e ela causa um falso positivo. Conclusão, os relatos de frequência da trombose arterial na Covid-19, eles são alguns já que mostram uma frequência alta, não tão alta quanto trombose venosa, mas o suficiente para a gente dar uma atenção diferenciada a esses casos. A grande maioria nos casos de coorte são de AVCs, a incidência foi de 1,3 a 3,7%, todos os pacientes hospitalizados e, em geral, pacientes com comorbidades. Também houve relatos de isquemias de extremidades, abdominais, infarto e necrose cutânea. A causa mais provável até o momento é realmente a disfunção endotelial causada pelo vírus. E aí, associado a isso, a inflamação local no endotélio e a ativação da coagulação. Porém, ainda é possível que exista lesão
por complemento, isso não dá para descartar. E o papel do fosfolípide é interessante, mas até o momento não tem nada que possa comprovar ou tenha sido demonstrado de forma precisa que esses fosfolípides são patológicos na doença. Então era isso até o momento, obrigada pela atenção de vocês e mais tarde eu vou estar disponível para as perguntas. Muito obrigada.